Olá, pessoal. Mais uma aula Economia Passo a Passo. Essa é a aula 19. Acho que ela vai até a aula 21. É uma aula um pouco mais avançada. Vocês que já assistiram, né, os primeiros vídeos, são 17 vídeos para chegar nessa aula. Os primeiros, né, contatos que a gente teve lá nos primeiros vídeos são conceitos econômicos, são estrutura de mercado, como é que funciona a relação entre os agentes econômicos, passando pela demanda, pela oferta, pelo equilíbrio de mercado. Falamos também sobre aspectos relevantes da firma, os custos da firma, as funções que regulam os custos da firma, como é que o empresário maximiza o lucro dele, questões de receita, de custo, né? Toda essa estrutura, quais são as falhas de mercado, como é que o governo pontualmente intervém para que essas falhas sejam minimizadas, até chegar nessa um pouco de macroeconomia, os conceitos macroeconômicos, a estrutura dos termos, né, os modelos macroeconômicos mais tradicionais, mais rudimentares e um pouquinho, até alguns um pouco mais avançados. E agora essa aula é uma aula sobre desenvolvimento econômico. Vamos compartilhar aqui a tela. Eu estou achando que ela vai durar até a aula 21. A gente vai na sequência, né? Desenvolvimento econômico e política industrial no Brasil. Só o conteúdo dela, então eu vou falar um pouco sobre desenvolvimento econômico, um pouco sobre industrialização, política industrial, as experiências brasileiras. Vou fazer um comparativo do Brasil com a China, do ponto de vista econômico, apesar de politicamente eles terem regimes completamente diferentes, mas eu vou fazer um pouco essa comparação do ponto de vista da economia e a nova política industrial que o Brasil precisa ter. Bom, aqui eu vou apresentar os conceitos de desenvolvimento econômico e de política industrial, estabelecer uma cronologia da agenda de industrialização do Brasil e comentar sobre a nova política industrial. Vamos iniciar passo a passo, como é do nosso feitio. O conceito de desenvolvimento econômico ele é um pouco mais sofisticado do que o de crescimento econômico de uma região. Ele não leva em conta só o aumento sucessivo da produção, né, do PIB que a gente viu lá atrás. Não é só isso que caracteriza o desenvolvimento. Quando você tem aumento de produção sucessivo, você tem crescimento econômico, crescimento da produção. Mas é preciso levar em conta alguns aspectos qualitativos relacionados a esse crescimento. Para se falar em desenvolvimento econômico, então, além do crescimento econômico, faz parte desse conceito a forma de distribuição dos frutos advindos do crescimento econômico, isto é, a melhoria da qualidade de vida da população. Aqui eu vou trazer uma lista exemplificativa que tem a ver com, né, redução da pobreza, elevação dos salários, aumento da produtividade do trabalho, o aperfeiçoamento das condições de trabalho, a melhoria das condições habitacionais, o maior acesso da população à saúde, à educação, ao tempo de lazer, a melhoria da dieta alimentar. Isso aqui é uma lista exemplificativa, né? Então, para que haja real desenvolvimento econômico de uma nação, não basta aumentar o PIB. Você tem que
é condição necessária, mas não é suficiente o aumento do PIB. O aumento do PIB tem que estar relacionado a essa lista exemplificativa de aspectos qualitativos da população. Então, se não melhorar todos esses itens e mais alguns, não é desenvolvimento econômico. Então, essa coisa que parece bem semântica, né, crescimento é diferente de desenvolvimento, na verdade é. O crescimento é meramente o aumento da produção do PIB. Vamos pegar o PIB, que é o produto mais comum, né, o produto interno bruto. Lembra que tem outras formas de medir o produto, mas vamos pegar o PIB. Então, se a gente tem sucessivo aumento do PIB de um ano para o outro, descontando a inflação, né? Porque quando você tem inflação, você aumenta os preços, e aí, como a produção é medida em unidade monetária, se você tem um aumento do PIB de um ano para o outro, pode ser que só os preços aumentaram e você ficou com um PIB maior. Se a quantidade ficou a mesma e houve inflação, então o PIB nominal vai ser maior. E aí a distinção é o PIB real. O que é o PIB? Qual é a diferença? É que quando você fala em PIB real, você desconta a inflação do período para saber se a produção aumentou. Então, supondo que a produção tenha aumentado, coleção de produtos reais sucessivos, né? Variação positiva desses produtos no tempo. Isso só significa crescimento econômico. Aí você vai para a segunda parte e analisa essas questões aí para ver se houve, por exemplo, a redução da pobreza, a elevação dos salários, aumento da produtividade do trabalho, o aperfeiçoamento das condições de trabalho, melhoria das condições habitacionais, maior acesso à saúde, educação, tempo de lazer, dieta alimentar. Aqui a gente pode acrescentar aqui saneamento básico, água potável, internet, energia elétrica e uma série de outras coisas que a gente pode acrescentar para saber se houve desenvolvimento econômico naquela região. O desenvolvimento econômico de uma região aí vem uma definição de Celso Furtado. Para quem não sabe, Celso Furtado é um dos deuses, né, de desenvolvimento econômico. É um dos caras que mais entende de desenvolvimento econômico, mais entendeu de desenvolvimento econômico. Ele foi, acho que o único brasileiro a ser indicado para o Prêmio Nobel. Não levou, mas na época da morte dele, no ano em que ele morreu, ele foi indicado para o Prêmio Nobel de Economia. Então ele trouxe esse conceito aí. O desenvolvimento econômico de uma região é um processo de mudança social pelo qual o número crescente de necessidades humanas, pré-existentes ou criadas pela própria mudança, são satisfeitas através de uma diferenciação no sistema produtivo decorrente da introdução de inovações tecnológicas. Em 1964, ele trouxe esse conceito para a gente, um processo de mudança social pelo qual o número crescente de necessidades humanas, pré-existentes ou criadas pela própria mudança, são satisfeitas através de uma diferenciação no sistema produtivo decorrente da introdução de inovações tecnológicas. Então, lá, em 1964, ele já previa que você aumentar a tecnologia, você gera desenvolvimento. Óbvio que você tem que reparar aquela lista que a gente trouxe lá em cima. Então, desenvolvimento e industrialização seria uma busca recursiva por novas tecnologias que promoveram as revoluções industriais a partir do século XVIII e foram responsáveis pelo desenvolvimento das nações que hoje integram o chamado Primeiro Mundo. Então, houve uma busca recursiva
Queria chamar a atenção disso. Ó, no século XVIII, houve uma busca recursiva por revoluções, né, industriais e foram responsáveis pelo desenvolvimento das nações que hoje são chamadas de primeiro mundo. E hoje essas mesmas nações que passaram por isso recomendam uma outra cartilha para o pessoal que não conseguiu promover essas revoluções industriais e que não conseguiram se desenvolver, portanto. As mesmas nações que né, promoveram suas mudanças e criaram um desenvolvimento econômico, que hoje são chamadas de primeiro mundo, elas não recomendam isso. É outra cartilha. Então, o círculo virtuoso, a industrialização, promove a condição necessária ao desenvolvimento econômico, uma espécie de ciclo virtuoso. Porque quando você tem grandes investimentos industriais, promove o aumento da tecnologia, você facilita os processos produtivos, você amplia a escala de produção, tudo isso a gente já viu. Aumenta a produção por trabalhador, a produção marginal do trabalho é aumentada e gera mais renda para compra de mais bens de capital e promoção do bem-estar social. Então, a indústria é o setor que é capaz de ter isso aqui com muita facilidade. Ela facilita os processos produtivos, amplia a escala de produção, promove retornos crescentes de escala, aumenta a produção por trabalhador, a produtividade marginal e média, e gera mais renda para compra de mais bens de capital, promoção do bem-estar social, que é uma das coisas que é responsabilidade dos governos. Lembra? Que isso aqui talvez seja o motivo pelo qual aquela lista lá dos 6 pontos ou mais, né? Que a gente pode aumentar mais. Essa lista ela tem a ver com essa promoção do bem-estar social, né? Na ponta, ela facilita, vai sendo isso aqui é uma cadeia, né? Um ciclo. Facilita os processos produtivos. No segundo momento, ela amplia a escala de produção, aumenta a produção por trabalhador, gera mais renda para compra de bens de capital. Bens de capital são bens de produção e promove bem-estar social. Então, a política industrial ela é extremamente necessária, né? Ela, ela é extremamente necessária para um país. A política industrial é a formulação de uma estratégia cujas ações têm o objetivo de fomentar o setor industrial, aumentar as taxas de crescimento econômico e promover desenvolvimento econômico. Esse é o objetivo da política industrial. São estratégias que levam a fomentar o setor, aumentar as taxas de crescimento e promover o desenvolvimento econômico. Essa estratégia seria uma escolha. Seria a escolha, proteção. Ah, tá. Essa estratégia, ela é uma escolha, proteção, estímulo de determinados setores industriais em detrimento de outros, porque os recursos são escassos, né? Quando a gente vê lá no início, então você vai ter estratégia de escolher, proteger e estimular determinados setores industriais da economia, em detrimento de outros, para que a gente busque eficiência para o desenvolvimento econômico de longo prazo. Então, a estratégia seria escolher, proteger e estimular determinados setores industriais que são mais promissores,
que precisam ser fomentados, que têm vocação ou não, né? Que você quer aproveitar a vocação ou estimular que aquela vocação surja, para buscar a eficiência do desenvolvimento econômico do longo prazo. E aí a gente vai fazer um apanhado da industrialização no Brasil. A primeira política industrial que a gente repara no Brasil, uma certa coordenação lá, ela ocorreu no governo de Getúlio Vargas, com o processo de substituição de importações que teve início na década de 30. Só um pequeníssimo parêntese. Então, como é que funcionava isso aqui? Naquela época, você escolhia alguns setores que tinham produtos que eram importados, né? E aqui eu quero ressaltar que naquela época a maturação a substituição, a evolução tecnológica era em ritmo bem menor que a de hoje. Então funcionou naquela época. Você substituía produtos que eram importados pela produção industrial. Você, por exemplo, você elegia, escolheu lá os produtos, né? Vamos imaginar a produção que naquela época foice, né? Para cana, sei lá, foice, enxada, pá, esses equipamentos para agricultura, né? Picareta, sei lá, uma série de produtos que eram importados, você subsidiava a produção nacional de alguma forma. E aí esses produtos eram essas indústrias, né, eram fomentadas aqui no Brasil e você deixava de importar o produto e passava a produzir aqui no Brasil. E aí você gerava emprego, renda e sustentabilidade. Por que que isso funcionou? Porque a velocidade da inovação tecnológica era bem menor que hoje. Então, em 10 anos, aquele produto ele continuava novo, não tinha nada para substituir. Então, a produção daquilo durante 10, 20 anos era garantida sem que houvesse uma inovação tecnológica na sequência. Então, ele substituiu, fomentou a industrialização aqui, gerou emprego e criou todo aquele ciclo virtuoso. Deixa eu recuperar aqui todo esse ciclo virtuoso aí que a gente conheceu, né? Criando isso, você promovia o bem-estar social e gerava desenvolvimento. Foi isso que aconteceu com essa política industrial, né? Com essas estratégias que foram usadas nessa primeira, lá na época, na década de 1930, que tinha o nome de substituição, cadê o nome? Substituição de importações. Não coloquei o nome aqui, mas ó. Ah, aqui processo de substituição de importações. Essa foi a primeira política industrial que se tem notícia. Processo de substituição de importações. E ele funcionou dessa maneira. Depois, posteriormente, a gente teve com Juscelino Kubitschek uma política industrial com ênfase na indústria de bens de consumo duráveis. Outra política que a gente teve notícia.
terceiro registro ocorreu no governo de Ernesto Geisel, com o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Em função do cenário internacional desfavorável, o governo não conseguiu alcançar várias metas e objetivos propostos. Esse cenário internacional, nós estamos falando das crises de petróleo lá de 70, da década de 70, né? E aí foi o motivo pelo qual isso não vingou. Mas era um plano até razoável. E aí, da década de 80 em diante, a política industrial ela ficou restrita a algumas medidas pontuais. Aqui surge uma nova tese de política econômica que promovesse estabilidade era a melhor forma de governo fomentar o setor industrial. Essa tese é a tese que a gente tem até hoje. Essa nova tese, ela coloca, estou chamando a atenção para cá, porque ela coloca em segundo plano a política industrial. E essa questão macroeconômica que a gente sustenta até hoje, né? Que você tem que fazer um esforço fiscal para gastar menos do que arrecada, você tem que controlar por intermédio da taxa de juros a inflação, você tem que fazer o dever de casa para ganhar uma espécie de reputação perante ao mundo, né? Então essa é a história. Você não pode investir em indústria, você tem que se submeter a esses pilares macroeconômicos aí, de câmbio, de taxa de juro, de um esforço fiscal, né? Produzir superávit primário para pagar a dívida. Quando se fala em superávit primário, é você simplesmente pegar no período arrecadação e gastos governamentais e você gastar menos do que arrecadou. Essa sobra, essa diferença entre arrecadação e gasto, essa diferença positiva é o superávit primário. Primário porque você ainda tem que pagar os serviços da dívida pública, né? Então, você fazendo esse esforço de gasto governamental para pagar a dívida é o que interessa. Os investimentos, né, em uma política industrial, o fomento de outras políticas fica em segundo plano. Em 2004, a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, PITCE e PITEX, não sei como é que se produz isso, se pronuncia isso, nessa política industrial aí, que tem esse nome tecnológico e exterior, por falta de objetivos bem definidos e conjuntura favorável a atingir os objetivos que se propõem. Talvez essa conjuntura desfavorável tenha a ver com a excessiva preocupação com os indicadores macroeconômicos que eu acabei de falar, né? Ficou renegada a segundo plano até os dias de hoje. Em 2008, o governo federal lançou a Política de Desenvolvimento Produtivo, que tem como objetivo fomentar o setor industrial através de incentivos creditícios e redução de tributos. Também foi para frente.
Aí o que que aconteceu? Isso aqui é um dado que a gente precisa chamar a atenção. Esse slide todo aqui, vou colocar ele um pouco maior para a gente poder entender. Ó, a participação industrial no PIB vem caindo com o passar do tempo. Ó, a gente teve uma participação de um quarto do PIB na década de 80. A gente tinha participação de um quarto do PIB. Hoje, a gente tem aproximadamente um décimo nos dias de hoje. Logo, a indústria, que é o setor que mais é responsável pelo desenvolvimento econômico, né? Então, reverter isso aqui é fundamental e não está sendo revertido. Pelo contrário, dos históricos 25% de 1980, de lá para cá, a gente diminuiu de um quarto para um décimo a produção e vem caindo. E a curiosidade, aí vem a comparação à China, em 1980, ela iniciou um processo de industrialização com foco em produtos de alta tecnologia, sob contradizendo todas as recomendações que se tem dos países desenvolvidos. A China, ela iniciou esse processo de industrialização lá em 1980. São coisas que você tem que... E aí era o quê? Produtos de alta tecnologia. Foi nisso que ela investiu de lá para cá. Nessa época, outra curiosidade, a participação no PIB mundial da China era bem menor que a participação do Brasil. Então, o Brasil tinha uma participação no PIB mundial naquela época, em 1980, onde a gente tinha 25% de participação no, né, no PIB brasileiro, da indústria no PIB brasileiro. Olha bem o cenário. Naquela época, a China começou a industrialização dela com foco nisso. E nessa época, ela tinha uma participação no PIB mundial bem menor que a participação do Brasil. O Brasil sofreu, então, desde lá para cá, a desindustrialização por apostar nessa tese aí dos ajustes macroeconômicos como agenda central. Ele apostou nessa tese, a China apostou na industrialização em produtos de tecnologia e deixou essa tese em segundo plano. Essa agenda macroeconômica que tem como objetivo fortalecer a reputação do país para o resto do mundo, demonstrando por A mais B que ele consegue fazer ajustes fiscais, que ele consegue manter uma inflação baixa, que ele tem dinheiro em reserva internacionais, que ele tem o câmbio controlado e tudo mais. Então ele tem essa agenda que o Brasil apostou, colocou como agenda prioritária. A China fez o contrário. E o resultado disso, hoje o Brasil deixou de figurar entre as 10 maiores economias do mundo e a China é a segunda maior economia do mundo. Só um detalhe, então, em 80, 25% do PIB brasileiro era industrial. Hoje, 11%. Em 80, a China iniciou a industrialização com foco em produtos em alta tecnologia.
nessa época, ela tinha uma participação no PIB mundial bem menor que a participação do Brasil. O Brasil deixou em segundo plano a industrialização e apostou na tese dos ajustes macroeconômicos como agenda central da política econômica. O Brasil sofreu a desindustrialização, quer dizer, não por ser um país altamente rico e que não precisa de tanta indústria, nem por nenhum motivo, a não ser que não tinha dinheiro para fazer, a não ser porque apostou nessa tese aí dos ajustes macroeconômicos. Veja, eu não estou dizendo aqui que isso não tem que ser uma obrigação. Claro que tem, né? É óbvio que você não pode gastar mais do que você arrecada, que você não pode ter sucessivos períodos inflacionários. É óbvio que você tem que ter reservas cambiais, isso é óbvio. Mas a bronca é por que essa tese ela tem que prevalecer, ela tem que suplantar a industrialização do país? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? Que os economistas que apostam nessa tese aqui, eles têm que renovar seus votos diante de tanto, né, desses sucessivos resultados aí, eles têm que se renovar seus votos em outras teorias, né? Enquanto que a China teve tudo isso aí, é óbvio que tem outras questões na China que a gente precisa levar em conta. A China é uma ditadura, ela tem problemas sérios mas ela, por exemplo, conseguiu tirar da pobreza, da linha de pobreza, milhões de pessoas com esse tipo de política pública. Hoje ela é a segunda maior economia do mundo. Bilionários, criou uma série de bilionários, mas também tirou da linha de pobreza milhões de pessoas, né? Você criou uma indústria que é respeitável, né? Uma série de smart cities na China, uma indústria respeitada, né? Automobilística, de tecnologia, de smartphones, de tudo que o mundo tem de melhor. Você tem isso na China, né? É uma coisa que a gente precisa avaliar. Bom, e diante de tudo isso, as perspectivas da política industrial. A política industrial voltou a fazer parte da agenda dos países mais competitivos do mundo. As principais nações industriais vêm desenhando políticas robustas para fomentar as transferências de tecnologia. Como se pode notar, a nova tese de política industrial não é mais um pacote governamental com benefícios para preservar as indústrias ineficientes. Ela não é só concessão de benefícios. A política industrial hoje ela tem que estar voltada para as contrapartidas dos empresários. Ela tem que ser elaborada, formulada e implementada. E aí, quando você implementa, você tem um monitoramento, uma avaliação, ajuste do que está dando errado, né? Todos esses processos de uma política pública, desde a elaboração, formulação, passando pela implementação, né? A implantação, o acompanhamento dessa política, né? O acompanhamento e monitoramento, avaliação, análise e ajuste dos dados com relação a essa política, ela precisa ser, nela precisam ser inseridas a sociedade civil, os empresários, o governo, uma discussão ampla na sociedade do que vai se
se produzir, para quem que a gente vai produzir, como que a gente vai produzir isso. Precisa ser muito debatido, muito organizado e a ideia muito bem concatenada para não voltar essa política industrial que era um pacote governamental que beneficiava e preservava indústrias ineficientes. Não é essa a ideia. Essa política ela teria como foco a criação de competência, aumento da competitividade e promoção de mudanças estruturais, ou seja, volta a ser a agenda central do governo. Então, essa aula ela foi um pouco mais densa que as outras, mas por quê? Porque a gente está na 20ª aula, digamos assim, e aí a gente construiu todo o raciocínio necessário para que você entendesse com profundidade essa discussão que a gente promoveu aqui hoje, né? Se você retomar os vídeos lá, o início de tudo, você teve nas primeiras aulas contato com os conceitos mais elementares da economia, o que é o objeto de estudo da economia, o que é um bem econômico, quais são os agentes econômicos, o que é um modelo econômico, o que é, vamos lá, agentes, bem, modelo, o mercado, como é que funciona o mercado, né? Como é que os agentes econômicos interagem para produção, estoque, promoção, armazenamento, distribuição, venda e compra de bens econômicos, como é que esses agentes interagem no mercado, está tudo isso explicado nos vídeos lá. Como é que funciona os modelos que prevêem as relações de consumo e de oferta de bens, né, os modelos econômicos mais rudimentares, como é que funciona com relação a outros elementos, a renda, por exemplo, do consumidor, os custos da firma, como é que isso vai sendo inserido até chegar nos aspectos de montar modelos mais complexos, de fazer discussões mais aprofundadas, a entender como é que o governo entra nessa estrutura, entender quais são as falhas de mercado, que são várias, a gente tem uma aula específica sobre isso. Então esse curso ele foi desenhado passo a passo para que você compreenda e possa participar desse tipo de discussão que a gente trouxe nessa aula. O curso, né, básico está finalizado, agora a gente está entrando num processo intermediário que é poder discutir algumas políticas públicas, poder discutir alguns aspectos econômicos, poder entender como é que aloca e realoca os recursos, entender que uma política pública ela tem uma dimensão gigantesca do ponto de vista econômico, né? E é nisso que a gente pretende chegar. Essa 20ª aula a gente vai trazer agora as discussões, e aí eu queria que você, se tivesse dúvida, se tivesse alguma coisa para ser tratado, comenta embaixo, pede explicação, que eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo para explicar tudo isso, de recomendar meu outro canal que a gente trata disso. Tem várias discussões no outro canal que chama Economia no Boteco. Você digita aí na internet esse outro canal aí, no YouTube, ele tem mais inscritos porque é uma forma divertida de conversar sobre economia. Inclusive esse canal aqui que eu abri, que tem essas aulas, é para que você possa entrar lá e entender os vídeos, porque lá eu trago convidados, tem pessoas que, né, trazem trabalhos científicos, explicam lá, tem rodas de conversa, tem algumas explicações adicionais, mas eu resolvi trazer aqui as maiores e mais complexas do começo ao fim, né? Então é isso aí. Se puder divulgar esse canal aqui e o meu outro também canal, conto com você para curtir, se gostou do vídeo, comentar embaixo, para que a gente faça um vídeo para você, especificamente com a sua dúvida, tá?
Outra coisa é que esse vídeo ele vai ser importante se você for fazer concurso público, por exemplo, e para não economista, né, e cai economia, você vai ter todos os elementos aí para fazer uma boa prova. Beleza? É isso aí. Até a próxima.